O setor de transporte público pode inovar através de pequenas coisas que a gente até hoje não conseguiu fazer nesse quesito de trazer práticas, que é na integração dos 3 níveis federativos de transporte, quando a gente fala de políticas a nível nacional, estadual e municipal, fazendo a integração desses sistemas de transporte, consegue inovar através de implantação de soluções de tecnologia que já estão existentes em outros setores, às vezes no setor de carga, às vezes no setor aéreo de transportes. Se a gente conseguir trazer transporte coletivo, vai ser considerado inovação também para a gente. O transporte público é um desafio pela multiplicação do número de pessoas, pela complexidade das grandes cidades, e a inovação significa a incorporação, portanto, de novas soluções tecnológicas que, direto ou indiretamente, permitam a elevação dos padrões de qualidade, o atendimento mais satisfatório, a redução de custos e gastos. Isso é inovação em termos de transporte coletivo público. Olha, é engraçado porque o setor de transportes é um setor muito ativo na vida, né? Então todo mundo tem alguma opinião, tem alguma ideia, tem algum pensamento que poderia ajudar o setor de transportes a inovar. Eu acho que eu falo isso da academia, que é como se fosse o centro do conhecimento no espaço da cidade, no Brasil. Eu acho que a gente precisa reconhecer que a inovação pode vir de qualquer lugar. Esse é um ponto principal. Então, assim, o setor público, o setor de transportes, no caso, tem que aprender ou tem que desenvolver alguma forma de conseguir escutar novas soluções, novas tecnologias, novos modelos de organização. O setor de transporte público, se você pensar em transporte urbano, já está inovando. A mobilidade urbana já tem uma série de coisas que não existiam anos atrás. Hoje você tem os veículos por aplicativos, você tem os veículos compartilhados, carona, bicicleta, patinete. Tem um monte de mudanças já acontecendo na mobilidade urbana. O setor de transporte público, na minha opinião, precisa entender essas inovações e ver que tipo de inovação pode ser levado para dentro do transporte, principalmente do coletivo, que é uma parte importante e vai continuar a ser, mas que tipo de inovações o cliente do coletivo está buscando. A gente viu aqui um exemplo de colocar o Wi-Fi disponível dentro dos coletivos. Que outra informação a gente pode levar para o cliente do coletivo? Como facilidade para comprar as passagens, por exemplo. Eu frequento muito o metrô de São Paulo e eu vejo as filas enormes para comprar os bilhetes ou para recarregar os cartões. As máquinas de cartão vivem quebradas. O que a gente pode inovar, já que todo mundo tem um celular que no fundo é um meio de pagamento no bolso? Ele tem que se relacionar com a cidade. As cidades brasileiras tinham até 1950 por aí, aproximadamente 2/3 da população morando em regiões rurais e apenas 1/3 nas regiões urbanas. O transporte público tem que entender que ele faz parte do projeto urbano. Tem que negociar com o prefeito a construção de corredores para que você adense as regiões da cidade que precisam ser adensadas e que economicamente é melhor para a cidade, mas que fuja de outros. São Paulo está botando 1 milhão de pessoas em volta das suas grandes represas de água. Agora São Paulo vai buscar água a 150 quilômetros de distância. Então, a inovação tem que ser na inteligência, no objetivo de um projeto maior, a cidade maior, que qualifica e maximiza o transporte público. Maximizar é muitos usarem por pouco tempo.